Pera aí, gente, que história é essa de que a Trinity sempre teve poderes desde o primeiro filme da trilogia? Foi a Trinity que transformou o Neo no único porque ela se apaixonou por ele? Surgiu uma teoria no Reddit sustentando que a Trinity tinha poderes desde o primeiro filme e que o poder dela, na verdade, não era o de se apaixonar pelo escolhido, mas de tornar o homem amado o escolhido. Será que isso é verdade? Será que essa teoria tem fundamento? Será que ela tem cabimento na trilogia? Será que ela tem cabimento nos filmes Matrix? Hoje a gente vai analisar essa teoria pra gente entender se ela tem aí algum fundamento dentro da história do filme, do cânone da obra Matrix. A gente viu que em Matrix 4, os dois terminam o filme como sendo o único, né? Os dois terminam como o escolhido. O fato é que no final do filme os dois terminam juntos e os dois terminam com poderes. Se a gente for analisar por Matrix 4, dentro da teoria de Matrix 4, assistindo o filme, a gente analisar que no final do filme o Neo salta do prédio junto com a Trinity. Quando os dois saltam e ele não é capaz de voar e ela sim, fica parecendo ali naquele momento que ela é o único nessa versão da Matrix. Porém, no final do filme, os dois estão voando juntos. Então, para sustentar essa teoria de que ela que tem o poder de revelar o escolhido, de tornar ele o escolhido, seria possível dizer que ele voa no final do filme porque ela permitiu que ele voasse ou ela transformou ele de novo no escolhido. Um outro possível argumento para sustentar que a Trinity tivesse esse poder seria o próprio papel do Cypher em Matrix. A gente vê que o Cypher é um cara ressentido, ele tá lá na Nabucodonosor mesmo antes do Neo chegar. Ele seria então possível candidato a escolhido? Isso é algo que o filme não responde, né? Aquelas pessoas que foram libertadas antes do Neo, por que elas foram libertadas? Será que elas foram libertadas porque o Morpheus estava em busca do escolhido? Por algum momento acreditou que aquelas pessoas fossem o escolhido? Será que o próprio Cypher foi cogitado como o escolhido? Então essa é uma possibilidade que existe no filme e a teoria sustenta que, de fato, o Cypher havia sido liberado porque ele era, sim, um possível escolhido. E se ele seria um possível escolhido, mas a gente percebeu que depois ele não era, ele ficou ressentido pelo fato de ele não ter sido o único. Tanto que em um determinado momento lá, quando a Trinity está levando um jantar pro Neo lá nos aposentos dele lá, ela sai, o Cypher tá de fora e ele fala pra Trinity assim: eu não me lembro de você ter feito isso por mim. Ou seja, ele já detecta ali que existe uma diferença de tratamento entre ele e o Neo. E obviamente ele gosta da Trinity, ou já gostou dela algum dia, tem algum tipo de pretensão amorosa em relação à Trinity, e aí ele se sente ressentido, porque, de certa maneira, segundo a teoria, ela não escolheu ele para que ele, Cypher, fosse escolhido. Então essa fala dele teria o significado de que ele entende naquele momento que ele não foi o escolhido porque a Trinity assim não quis. Ou seja, ela está fazendo algo diferente para o Neo, algo que ela não fez por ele. Ela escolheu tornar o Neo o escolhido, mais ou menos assim seria a estrutura da teoria. Um outro momento também, quando o Neo acorda e o Cypher tá lá monitorando os códigos da Matrix, o Neo vai conversar com ele e aí o Cypher questiona o Neo, né? Dizendo que pensa em uma coisa desde que chegou ali. Por que ele não tomou a pílula azul? Ele questiona o Neo. Se o Morpheus disse pro Neo por que o Neo tá ali. E quando o Neo acende com a cabeça, ele fala: que responsabilidade. Você está aqui para salvar o mundo. Pequeno conselho: se vir um agente, faça o que fazemos, corra. E essa interação do Cypher com o Neo serviria então para mostrar mais uma vez a sua insatisfação com o fato da Trinity ter escolhido o Neo para ser o único e não ele, o Cypher, para ser o único. Ele estaria então tentando bombardear a mente de Neo de alguma maneira para aquecer o Neo psicologicamente, porque ele via o Neo como um adversário, né, como um rival, e ele perdeu ali pro Neo. Além dele não conseguir ficar com a Trinity, ele não se tornou o escolhido porque ela teria escolhido o Neo e não ele, o Cypher. Outra coisa interessante e pode afirmar essa teoria é a própria profecia da Trinity. A gente não vê a conversa dela com o Oráculo, e isso é importante porque na trilogia inteira a gente vê a conversa do Oráculo com o Neo e a gente percebe o quanto que o Oráculo manipula o Neo e o quanto que o Oráculo diz coisas nas entrelinhas que muitas vezes o Neo não percebe. Inclusive a própria conversa dela com ele, quando eles conversam sobre ele ser ou não ser o escolhido, ela diz pra ele: você já sabe o que eu vou dizer, né? E ele diz: eu não sou o escolhido. E ela fala: desculpe, garoto, você tem o dom, mas parece estar esperando por algo. Ou seja, fica parecendo que ela disse pra ele que ele não é o escolhido, porque ela disse na verdade o contrário disso. Ela tá dizendo pra ele que ele é o escolhido, né? Só que ele tá esperando alguma coisa para que ele revele a sua condição de escolhido. Ela ainda diz: desculpe, garoto, você tem o dom, mas
parece estar esperando por algo. Então, quer dizer, tá evidente ali que ela tá dando a dica pra ele que ele é o escolhido. E a gente não vê essa conversa dela com a Trinity. Então, a gente não sabe qual foi exatamente a frase que ela disse pra Trinity, pra gente entender melhor essa profecia da Trinity. Então, ficou muito no ar. E aí, sugere-se que, embora a Trinity tenha entendido que ela se apaixonaria pelo único, a frase que o oráculo teria dito seria algo mais ou menos diferente, no sentido de que ela tornaria único aquele por quem se apaixonasse. Então, o Neo seria o único para ela, então ele seria o único na Matrix. E outro detalhe interessante também, gente, que a gente vê em Matrix é o seguinte, no primeiro Matrix, o Neo só se torna o único depois da Trinity dizer que amava ele. Olha só que loucura isso, hein? Antes disso, ele não se torna o único. Ele só vai se tornar o único depois que ela diz que ama ele. A gente vai analisar bem as cenas finais do filme ali. Antes de entrar para salvar o Morpheus, o Neo diz abertamente que ele não é o escolhido. O que a Trinity diz? Isso não pode ser verdade. Ou seja, ali dentro ela já sabe que ela ama o Neo e que, portanto, ele tem que ser o escolhido. E a gente volta para a teoria, né? Ele tem que ser escolhido por quê? Porque ela se apaixonaria pelo escolhido ou porque ela tornaria o único aquele por quem ela se apaixonou? Então fica essa dúvida aí e a teoria parte no segundo caminho, dizendo que ela tornaria o único aquele por quem se apaixonou. E se a gente analisar bem, depois que o Neo entra lá e eles lutam, e ele luta com o agente Smith, no final acaba sendo baleado e morrendo, o que acontece na sequência? O Neo é ressuscitado como escolhido. Mas olha os detalhes dessa cena. A Trinity diz, o oráculo disse que eu me apaixonaria e que o homem que eu amaria seria o escolhido. Olha que interessante a forma como ela colocou a frase que teria sido dita pelo oráculo. O oráculo não disse que ela se apaixonaria pelo escolhido. O homem por quem ela se apaixonaria seria o escolhido. Mas seria o escolhido por quê? Porque ela se apaixonaria por ele e aí então ele se tornaria o escolhido. Da maneira como ela fala, é sugestivo de que a teoria realmente seja verdadeira. De certa maneira, o homem por quem ela se apaixonasse se tornaria o escolhido para ela e o escolhido dentro da Matrix. Olha aí a analogia também com a Branca de Neve, né, que beijada pelo príncipe desperta do sono profundo. Então, quer dizer, existe uma possibilidade de que essa teoria seja verdade. Claro que quando a gente fala de Matrix não tem nada fechado. E não estou dizendo que eu acho que a teoria é verdade. Na minha opinião, estou trazendo aqui apenas elementos do filme que podem sustentar esta teoria. Mas na minha opinião, não é uma teoria sustentável. E eu explico por que não é uma teoria sustentável. Depois de Matrix, surgiu um jogo chamado The Matrix Online. E esse jogo ele trazia uma continuidade dos fatos da primeira trilogia. Em um determinado momento desse jogo foi revelado que tanto o Neo quanto a Trinity foram criados a partir da consciência humana. Ou seja, ali fica sugestivo de que tanto o Neo quanto a Trinity são programas da Matrix. É difícil sustentar essa teoria aqui, por quê? Porque como a gente viu, aparentemente disse que o plano de Zion é um plano real, e inclusive o plano de Io também é um plano real, e se aquele plano é um plano real, não teria como eles serem programas da Matrix e terem corpos no mundo tido como real. Mas eu vou partir do pressuposto de que eu sigo a tese de que Matrix é um mundo muito inexplorado e cabe sim a discussão, embora esteja até certo ponto fora do cânone da obra, cabe a discussão de que o plano de Zion e o plano de Io sejam planos efetivamente virtuais. E se isso é verdade, se esses planos são virtuais, não haveria problema nenhum para que tanto Neo quanto a Trinity fossem programas do mundo das máquinas. Tanto que no Matrix Reloaded, no final do filme, o Neo derruba as sentinelas fora da Matrix, ou seja, ele está no mundo das máquinas e ele derruba as sentinelas ali apenas com o poder da mente. Inclusive no final de Matrix Revolutions, a gente vê ele caminhando pela cidade das máquinas e ele enxerga tudo dourado, uma codificação dourada que é a mesma codificação do Seraph. Ou seja, ali para mim fica muito evidente que aquele plano é um outro plano virtual. Então, se o Neo e a Trinity são programas do mundo das máquinas, são programas criados a partir da consciência humana, qual a finalidade deles terem sido criados? A gente vai lembrar lá no final de Matrix Reloaded, o arquiteto conversa com o Neo e conta para Neo que houveram 5 versões anteriores. E essa 6ª versão da Matrix que a gente assiste na trilogia é uma versão diferente das 5 versões anteriores. Se a gente analisar toda a obra Matrix de forma geral, os 3 primeiros filmes, a gente vai entender que Matrix é uma história de evolução da máquina. Tanto que a gente teve lá a primeira Matrix, que era a Matrix Paraíso, depois vieram outras Matrix, chegamos nessa versão em que o oráculo, de certa maneira, tenta entender a dificuldade do ser humano de aceitar a simulação. O oráculo, então, foi criado para invadir, para entender, para interpretar a psique humana e criar algo que fosse aceitável. Então, se a gente pensar nisso, a Matrix é uma história de evolução do sistema Matrix. E o próprio Matrix 4 mostra isso claramente quando a gente percebe que os agentes foram substituídos por bots que são acionáveis pelo analista. Então, a gente percebe que a história de Matrix é uma história de evolução do sistema Matrix. E isso me parece algo meio inquestionável quando a gente analisa tanto os 3 primeiros filmes, quando é contado pra gente as 5 versões anteriores do Neo, a escolha que eles fizeram, e quando a gente chega lá nessa versão do Matrix Resurrections, que é a versão mais atualizada
atualizada da Matrix. Então, se a ideia é que fosse uma evolução do sistema Matrix, qual que era o papel do Neo e da Trinity ali? O papel dos dois era viver um amor, ou seja, o Neo ele existiu nas 5 versões anteriores para dar uma espécie de escolha para aquelas pessoas que queriam ser libertadas. Ele era o salvador dessas pessoas, ele libertava aqueles que queriam libertar-se do sistema Matrix, mas no final da história toda, o que ele ia fazer? Ele ia encontrar com o arquiteto, escolher a porta que leva ele até a fonte, escolher os elementos, as pessoas necessárias para reiniciar Zion e reiniciar Zion. E ele fez isso 5 vezes. Porém, dessa última vez, essa 6ª vez, a conversa entre Neo e o arquiteto ela tem alguns contornos diferentes. A gente percebe que dessa vez o Neo ele ama a Trinity. E o arquiteto diz isso de maneira muito clara, que é interessante observar a maneira como ele se sente, a maneira como ele reage. E ele sente amor verdadeiro, ou seja, as 5 versões anteriores dele não tinham amor, não sentiam amor. Embora a Trinity e ele fossem criados desde a primeira versão, os dois tivessem interagido na primeira, na segunda, terceira, quarta e quinta versão da Matrix que ele participou, eles não tinham esse laço que eles têm agora. E aí, o Neo ele simplesmente escolhia deixar a amada morrer para reiniciar o sistema. E dessa vez ele escolhe diferente. E é por isso, gente, que o Oráculo deixa o Smith livre. Porque nas versões anteriores, obviamente, o Smith não havia sido destruído pelo Neo e, portanto, ele não teria que regressar da fonte para compelir Neo no caminho do escolhido novamente, assim como ele fez em Matrix Revolutions. Ou seja, ele foi compelido novamente daquele caminho para neutralizar a ameaça que o Smith havia se tornado. Em um dado momento, no final de Matrix Revolutions, a gente vê o arquiteto dizendo para o Oráculo que o plano dela foi arriscado. Ou seja, fica muito claro ali que foi tudo algo muito bem bolado entre eles para conseguir essa evolução do sistema Matrix. A evolução então dependia de que algo diferente fosse feito. Porque nas 5 versões anteriores o Neo já havia reiniciado a Matrix. Eles precisavam de algo diferente. Foi por isso que ele teve que se apaixonar pela Trinity, ela se apaixonar por ele, e ele sentia esse amor verdadeiro por ela, para que ele então fizesse diferente do que fez nas 5 versões anteriores. Só que simplesmente se ele salvasse a Trinity, não haveria nada para obrigar ele a voltar para o caminho do escolhido. E é por isso que o Smith foi liberto. É por isso que o Smith foi trazido de volta. Ele foi trazido de volta com o poder equiparado ao poder de Neo. Ele era o equilíbrio de Neo dentro da Matrix. E isso mostra pra gente que a teoria de que a Trinity teria revelado o Neo não tem muito sentido, por mais que ela possa ser sustentada com elementos do filme, com base em interpretações daquilo que a gente não viu. O fato é que aquilo que a gente viu mostra pra gente que o Neo já tinha um caminho pré-traçado. E a Trinity existiu de uma maneira importante, sim, na vida dele, mas para que ela fosse o amor que ele precisava sentir para que ele fizesse uma escolha diferente daquela que ele havia feito nas suas 5 versões anteriores. Então essa é a minha opinião. Acho que a teoria é interessante, acho que dá para sustentar ela sim, se quiser dentro do filme, mas acho que ela não cabe, porque a gente tem que sustentar ela com base em interpretação de coisas que a gente não viu e coisas que a gente não ouviu. E pra gente afastar essa teoria, basta a gente analisar a obra de uma maneira geral e entender qual é o papel do Neo na história toda. Como ele sempre foi essa falsa escolha concedida aos humanos. Como ele sempre foi esse falso profeta, esse falso salvador. Tanto que no final de Matrix Reloaded, quando ele volta pra nave, ele diz pro Morpheus que foi tudo uma grande mentira, ou seja, é mais controle, ou seja, mais do mesmo sempre. Ele faz parte do sistema de controle. Ele entendeu isso ao visitar o arquiteto no final de Matrix Reloaded. E isso por si só me mostra que cada um tá fazendo a sua função, né? Cada um cumprindo o seu papel. A Trinity cumpre o papel dela, que é o quê? Ser o grande amor de Neo, que vai fazer com que ele saia do seu caminho, vai fazer com que ele ande por um caminho diferente. Então não é que ela tenha revelado ele o escolhido ou que ela tenha tornado ele o escolhido. Ela de fato se apaixona pelo escolhido e ele se apaixona por ela, porque ela tem uma função na vida dele, que é fazer com que ele escolha salvá-la ao invés de reiniciar Zion como as suas 5 versões anteriores fizeram. Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Inscreve, curte, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou dessa análise. Estou trazendo um vídeo para você agora em formato diferente. Me conta aí o que você está achando desse novo formato, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.